Olá, conselheiros, e olá, embaixadores do Rei. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesse projeto do Descer Goiás. Projeto esse que tem como intuito produzir devocionais diárias para a nossa organização. Devocionais diárias que falem a linguagem daquelas pessoas que, como eu e como você, amam essa organização. Na minha última oportunidade, eu falei um pouquinho sobre a preguiça versus a diligência. E hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre a soberba versus a humildade. O pecado da soberba versus a humildade que combate essa soberba. E a soberba, ela sempre vai estar associada à arrogância ou à vaidade. A soberba, ela consiste naquele sentimento de nos acharmos superior ao próximo. Tomás de Aquino, ele tentou tratar da vaidade de uma maneira independente da soberba. Mas foi consenso da igreja naquela época que ambos os sentimentos eles possuíam o mesmo componente, que era a vanglória. E por isso, desde da época de Tomás de Aquino, eles foram tratados juntos. O sábio rei Salomão, por exemplo, ele escreve Eclesiastes e ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E ele mostra aí que a vaidade ou a soberba ela envolve todas as áreas de nossas vidas. Um outro nome para a soberba é orgulho. E eu gostaria de ler com vocês o texto de Lucas 18, do 9 ao 14, que mostrará como esse orgulho que vem da soberba nos distancia de Cristo. E o texto diz: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficava à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Nós temos aqui então uma parábola com 2 pessoas. Uma dessas pessoas será encontrada com fé quando o Filho do Homem voltar, e uma outra pessoa que não será encontrada com fé quando o Filho do Homem voltar. Mas o que Jesus ele realmente queria abordar nessa parábola? No verso 9, ele diz que existiam aquelas pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Então, segundo Lucas, Jesus conta essa parábola para ilustrar o problema da soberba daquelas pessoas que desprezavam as demais pessoas. E na história, Jesus diz que ambos os personagens entraram no templo com o intuito de orar. E ali ele vai narrar ambas as orações. Na primeira oração, nós encontramos a oração do fariseu. E Jesus narra a oração da seguinte forma: o fariseu em pé fazia essa oração: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas que são desonestas, pecadoras, adúlteras. E nesse momento eu imagino ele balançando a cabeça negativamente, dizendo: e com certeza eu não sou como aquele cobrador de impostos. A mensagem do fariseu nesse texto ela é muito clara. Ele está falando: Deus, o Senhor é muito feliz de ter alguém como eu por perto. O fariseu, ele agradece por ser bom. Ele se realiza nisso. O fariseu diz que foi ele quem fez a boa obra de não ser injusto, de não ser adúltero e assim por diante. O fariseu ele não está louvando a Deus, nem mesmo está pedindo a Deus por alguma ajuda ou outra coisa qualquer. É impressionante nós repararmos isso. Mas o que o fariseu está fazendo é orando por não precisar de Deus. Mas esse monólogo espiritual do fariseu não termina no verso 11, mas ele continua no verso 12. E ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho.
E aqui o fariseu ele demonstra, de certa forma, que ele possuía uma vida de piedade. Mas Jesus ele continua a parábola. E ele mostra um contraste da segunda oração com essa primeira. E a segunda oração de Jesus, que ele cita, é feita por um cobrador de impostos. E vamos agora observar as diferenças dessa oração, lendo o verso 13, a oração do cobrador de impostos. E Jesus diz: mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Ele fez uma oração exatamente igual à oração de Davi no Salmo 51, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. E nós temos aqui um homem que sabia o seu lugar diante de Deus. O cobrador de impostos sabia que era um pecador. Ele sabia que não havia vanglória nenhuma em ser um pecador. Ele nem mesmo podia levantar seus olhos ao céu e por isso ele batia no peito em sinal de arrependimento. A oração do cobrador de impostos, no verso 13, é um pedido para que os seus pecados fossem perdoados e cobertos pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Era um pedido para que a ira de Deus fosse removida dele. E ao final da parábola, nós temos um cobrador de impostos que está indo para casa salvo, enquanto na verdade nós temos do outro lado um fariseu que vai para casa perdido. Enquanto o fariseu foi para casa com a ira de Deus sobre ele, enquanto o fariseu vai para casa tendo seus pecados condenados, nós vemos o cobrador de impostos indo para casa justificado por Deus. E essa justiça ela é concedida pela graça através da fé. Nós vamos ver isso em Filipenses 3:9. A humildade desse cobrador de impostos o levou a ter um relacionamento diferenciado com Cristo. Um relacionamento em completa oposição à relação que o fariseu tinha com Cristo. O fariseu era alguém soberbo, orgulhoso. O fariseu era alguém que tinha uma vanglória. O fariseu era alguém que pensou não precisar de Deus. Mas aí você agora pode estar se perguntando: mas Júnior, como eu me livro da soberba? E a resposta é simples. A nossa oração tem que ser uma oração como a do cobrador de impostos. Então eu gostaria de mostrar rapidamente 3 formas de como nós podemos orar como o cobrador de impostos. E a primeira forma que nós podemos orar é a seguinte oração: Deus, afasta-me da hipocrisia. A salvação, ela não vem de um caráter moral superior. Se assim fosse, o fariseu ele venceria o cobrador de impostos, pois o seu caráter moral era superior a todos os outros e todos os outros sabiam disso. Ele era uma boa pessoa, mas mesmo assim ele não foi para casa justificado, porque o fariseu ele exaltou a si mesmo e porque ele fez isso, Deus o humilhou. Jesus ele já havia dito isso antes em Lucas 14:11. Você tem que entender, caro embaixador e caro conselheiro, que você não pode ganhar o favor de Deus por conta da sua bondade. Você não pode ser salvo por sua justiça própria. Você e eu somos todos pecadores e todos precisamos da justiça de Cristo. Então você deve orar: Deus, aqui está o meu coração, afasta-me da hipocrisia. Mas você não deve parar por aí. Você deve continuar e dizer: Deus, afasta-me da hipocrisia e impeça-me de comparar a justiça. E essa é a segunda oração. Deus, impeça-me de comparar a justiça. Aqueles que, como cobradores de impostos, entendem a sua condição de pecador e sabem que só podem ser salvos pela graça, acham difícil desprezar os outros. Porque, afinal de contas, não há no que se vangloriar. Somente aqueles que possuem uma falsa confiança em sua própria justiça conseguem olhar com desprezo para os outros. Então ore e diga: Deus, aqui está o meu coração, afasta-me da hipocrisia, impeça-me de comparar a justiça e, por último, vista-me com a justiça de Cristo. Essa oração deve ser constante em nossa vida. Deus, vista-me com a justiça de Cristo.
Em Efésios 6, o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que vestir a couraça da justiça. Leia o verso 14 de Efésios 6. Mas eu temo que muitos de nós prefiram vestir a couraça da justiça própria. Nós não podemos ser salvos por nossa própria justiça. Nós dependemos exclusivamente da justiça de Cristo. Isso significa que Cristo é quem nos torna justos diante de Deus. E ao nos tornar justificados, nós somos levados à busca pela santidade. Nós não devemos ser soberbos e nos orgulhar dessa busca, mas devemos descansar na certeza de que o Espírito Santo é quem nos constrange a olharmos para nossas vidas e procurarmos as mudanças necessárias que nos tornarão melhores e semelhantes a Cristo. Então, após assistir esse vídeo, eu espero que você feche os seus olhos nesse momento e ore a Deus pedindo que Ele te dê a humildade necessária para vencer a soberba. Então ore nesse momento e diga: Deus, aqui está o meu coração. Ó Pai, afasta-me da hipocrisia, impeça-me de comparar a justiça e vista-me com a justiça de Cristo. Obrigado, Elton, pela oportunidade de mais uma vez estar falando aqui com os conselheiros e embaixadores do Rei do nosso estado, do estado de Goiás. Eu sei que esses vídeos têm se espalhado no Brasil afora e eu espero que de alguma forma eles possam abençoar a todos aqueles embaixadores que estão espalhados pela nossa nação. Lembre-se de orar a Deus pedindo que te afaste da hipocrisia, de que te impeça de comparar a justiça, de que te vista com a justiça de Cristo e principalmente que Ele guarde o seu coração de toda soberba. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.